E como eu disse no início do nosso Atalaia Mais, a gente recebe hoje aqui no estúdio o vereador Breno Garibaldi. Olha, o Marcelo, quando ele lhe viu, disse, olha, o vereador da bicicleta. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Foca, boa tarde a todos os telespectadores. Prazer enorme estar aqui com vocês. Breno, foi isso que motivou o senhor a entrar na política, na vida pública? O seu pai, são quantos mandatos de deputado estadual? Meu pai tem 7 mandatos como deputado estadual. 7 mandatos, é o decano da Assembleia, o deputado Garibaldi Mendonça. E aí, veja, o senhor entra na política muito por conta justamente desse seu pensamento, desses seus ideais, realmente para combater a poluição, para ser realmente um representante da sustentabilidade em prol do meio ambiente, é isso? Perfeito, Foca. Eu era meio avesso à política, sabe? Eu estava lá com meu pai, sempre ajudando, mas muito nos bastidores e nunca quis me envolver. Né? Mas no momento que a gente viu o que estava acontecendo, né, com o país, com o mundo, fui estudar urbanismo, então eu sou arquiteto urbanista, fui me especializar para poder entrar na política. E daí vi que dava para fazer muita coisa bacana e que essas coisas a gente só consegue fazer através da política. Então, de fato, precisei entrar na política para poder levantar esses assuntos, né, que para mim são muito importantes para a nossa cidade. São caros, né? São muito caros. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, né, as emergências climáticas. Não é mais um mito, não é mais aquilo que pode deixar para amanhã, não é. A gente está vendo a chuva que está acontecendo em Aracaju, né, o que é. Cada vez isso vai ser mais frequente, né, o espaço de tempo vai ser mais curto, as chuvas vão ser mais intensas, isso já é comprovado e a gente precisa preparar as cidades para isso. Então essa é a nossa luta lá na Câmara de Vereadores, né? Desde o nosso primeiro mandato, lutar por uma cidade mais justa e mais sustentável para todo mundo. Vamos lá, Breno, vamos falar sobre uma polêmica. Bora! O corredor da Hermes Fontes. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu tenho uma sonora com a promotora, porque o Ministério Público de Sergipe ajuizou uma ação civil pública contra o município de Aracaju, a Superintendência Municipal de Trânsito, contra também a Superintendência, a SMTT, e também contra a Empresa Municipal de Obras e Urbanização, que é a IMURB, com o objetivo de sanar as irregularidades nas obras de alargamento das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e José Carlos Silva. A promotora de Justiça do Meio Ambiente, aqui da capital, a doutora Ana Paula Machado, ela falou, né, para o Atalaia Mais sobre essa decisão do Ministério Público. Confira. Boa tarde, Foca. O Ministério Público promoveu ação civil pública em relação ao famoso corredor da Hermes Fontes. Nesta ação foi verificado o descumprimento do plano diretor, as normas de acessibilidade e também foi descumprida a resolução 738 de 2018 do CONTRAN. O objetivo dessa ação é obter uma compensação ambiental de natureza urbanística ou, alternativamente, o pagamento de um dano moral coletivo pelo descumprimento dessa legislação que eu acabei de citar. O famoso corredor da Hermes Fontes abrange a Avenida Adélia Franco, a Avenida José Carlos Silva e a própria Avenida Hermes Fontes. Vamos lá para a gente deixar aqui tudo bem mastigado para as pessoas poderem entender. Breno, quando o ex-prefeito Edivaldo Nogueira realizou a obra de revitalização da Hermes Fontes, ele se comprometeu em recompensar o dano, né? Fazer ali a compensação do dano ambiental. Ou seja, ele iria justamente plantar árvores naquela região para compensar as árvores que ele estava ali arrancando, né? Que foram arrancadas. Foi compensado ou não? Não, Foca, perfeitamente. A gente viu o desastre que fizeram ali na Avenida Hermes Fontes, né? Mais de 250 árvores retiradas. E a gente não está falando só de árvore, a gente está falando de todo um ecossistema, né, que habitava ali. São os pássaros, as abelhas, né, que utilizavam a Hermes Fontes como um grande corredor verde, né, que ligava várias praças ali da região central de Aracaju e do dia para a noite, né, foram abaixo. As máquinas, na época, de 250 árvores. Derrubando as árvores, Breno. Você lembra desse momento? Foi em 2019, eu não era vereador ainda, né, só me elegi vereador em 2020, mas foi um absurdo o que aconteceu. Ouvi diversos relatos, inclusive nas minhas redes sociais, do pessoal dizendo eu andava a pé na Hermes Fontes, eu ia trabalhar de bicicleta e hoje eu não consigo mais por conta da retirada das árvores. Então é um dano ambiental muito grande, né, que precisa ser recompensado.
precisa ser compensado de alguma forma. Foi prometido que iriam ser plantadas novas árvores e não foram plantadas em outros locais da cidade. Isso não é compensação ambiental, né? Se o dano ocorreu ali naquela região, o dano precisa ser compensado ali naquela região. Mas como é que vai se plantar árvore nessa região? Tem possibilidade depois da obra feita, Breno? Algumas árvores, inclusive a gente do mandato, né, vira e volta a gente está fazendo ações de plantio pela cidade, algumas árvores a gente que acabou plantando na Hermes Fontes. Mas isso não é uma ação de mandato, isso é uma ação que precisa ser feita pela prefeitura, né? Tem alguns locais que dá para plantar mais árvores sim, mas outros locais não, deixaram um corredor tão estreito, Foca, que não dá nem para plantar uma árvore, né? Você vai dizer, e não tinha espaço? Tinha espaço, né? Tinha como esse projeto ser feito de outra forma, mas infelizmente isso não foi pensado, né? Infelizmente a ação civil pública agora vai chegar numa outra gestão que vai ter que resolver o problema da gestão passada. Mas precisa ser resolvido, porque a gente está falando de Prefeitura de Aracaju e os danos, né, são com os cidadãos. Então a gente precisa sim compensar e dá para plantar. Dá para plantar nas calçadas, precisa entrar um diálogo com os comerciantes, que ali, né, tem muito comércio, então vê a área que não é de estacionamento, que os comerciantes também não vão querer perder suas vagas de estacionamento do outro lado da calçada. Mas essa ação civil pública do Ministério Público é para justamente... para que as árvores sejam plantadas naquela região. Naquela região, exatamente. E é essa a nossa luta, que eu concordo também com o Ministério Público, porque, como eu disse, não dá para você compensar um dano em uma outra área da cidade se o dano aconteceu ali, né? Hoje é comprovado, né, que uma cidade arborizada você consegue reduzir a temperatura de uma cidade, né? Então não adianta você sair plantando de forma aleatória, a gente precisa sim fazer isso de forma consciente. E a árvore é muito importante, Foca. Em relação aos alagamentos, a árvore segura essa água da chuva durante um tempo, antes dela cair no asfalto e encontrar os bueiros. Então são diversos benefícios, sem falar da poluição sonora, sem falar da produção de oxigênio. Então a gente está nessa luta aí junto com o Ministério Público, né, para que essa compensação seja feita. O senhor já conversou com a prefeita Emília, com a secretária, que Emília também é também. Emília, né? Exatamente. Secretária Municipal de Meio Ambiente? Sim, já tem uma conversa recente com a secretária Emília sobre essa questão da arborização como um todo. Vejo um esforço sensacional da secretária nesse sentido de produção de mudas. O horto da sementeira está funcionando, produzindo muitas mudas para a nossa cidade. A primeira ação da prefeita foi um plantio de árvore, então a gente vê que tem esse olhar atento. Mas a gente precisa estar ali, cobrando, fiscalizando, para que de fato isso saia, né? Para que não seja só propaganda e que de fato a gente veja uma cidade mais arborizada. Porque recentemente saiu, né, que Aracaju é a 5ª ou 4ª capital menos arborizada do país. Isso é um absurdo, Foca. Sergipe bate o recorde, é o estado menos arborizado do país. E essa obra da Hermes Fontes, eu acho que deve ter contribuído. Colaborado com isso, exatamente. E a gente fica passando vergonha nacional por conta dessas obras mal pensadas. Produção, coloca aí, por favor, a imagem da máquina, né? Eu acho que é uma retroescavadeira ali, torando a árvore no meio. Quando o senhor vê essa imagem aí, hein? Dá uma tristeza absurda. Me dói, Foca, me dói mesmo, porque a gente vê... Isso é uma realidade que acontece sempre em Aracaju, em áreas privadas, né? A gente vê muito terrenos árvores sendo completamente devastadas para a construção. Isso a gente briga muito, né? Recentemente denunciei na Câmara uma área que seria tirado mais de 700 árvores para a construção de um condomínio, em uma área potencialmente de risco, né? A gente viu o que está acontecendo lá na antiga zona de expansão também, né? Vai construir um canal, se retira diversas árvores. Esse tipo de política que precisa mudar, né? A gente precisa aliar desenvolvimento, mas com a sustentabilidade. O senhor falou do canal, realmente, que tem preocupado muita gente, aquele canal da zona de expansão. Vai ser realmente feita ali uma estação de tratamento de esgoto. O senhor fez uma careta aí. Veja, Foca. Essa estação de tratamento de esgoto vai ser feita ali porque, veja, se não for feita, então todo o esgoto daquela região vai cair no Rio Vaza Barris, né? Sim, não é no Rio Vaza Barris ali? É o Rio Vaza Barris. Então, essa é a nossa preocupação. Que é o único rio limpo da região, né? Essa é a nossa maior preocupação. A gente perdeu o único rio limpo que a gente tem, né, que é o Rio Vaza Barris. A gente tem conversado muito ali com os pescadores, com a comunidade tradicional, que sobrevive daquilo, sobrevive do turismo e está muito preocupado. Porque o que a gente vê, Foca, é que está repetindo o mesmo erro que aconteceu aqui na região central de Aracaju. Que a gente viu nossos canais, né, que eram para ser apenas para água de chuva, e infelizmente hoje é tudo canal de esgoto, por conta de esgoto irregular, e são ligados diretamente no rio e acabam matando o rio, impedindo que a gente possa tomar banho. Né? E a gente está vendo isso se repetir lá. Vai ter estação de tratamento? Vai. Mas aí se começa pelo canal para depois fazer uma estação de tratamento. Então, aí depois, o que é que vai acontecer? Esses esgotos já vão estar ligados lá. Vai ter essa fiscalização efetiva? E vai ter lá, e por que não tem aqui?
E por que não começou a construir primeiro a estação de tratamento, né? É isso que a gente, é esse questionamento que a gente faz e que, de fato, não temos resposta sobre isso. A gente sabe que está no projeto construir essa estação de tratamento, nem a própria Iguá estava sabendo que iria receber, porque na proposta da prefeitura seria construir esse canal, construir a estação e entregar para a Iguá. Né, essa estação de tratamento para a Iguá administrar. E a Iguá nem estava sabendo que iria receber essa estação de tratamento que vai ser construída ainda. Então, é muita coisa atropelada, assim, né, nas vésperas de uma eleição, ter que liberar tudo aquilo, começar aquela obra a toque de caixa, e você vê a obra hoje completamente avançada. A gente viu o mangue sendo destruído, né, mangue, todo mundo sabe que é área de preservação permanente, você não pode tirar a região de manguezal. Então, estamos nessa luta aí junto com aquela comunidade para que traga esclarecimentos e que a gente precisa sim da drenagem ali, mas precisa de um planejamento para a nossa cidade, Foca. A gente vê condomínios sendo liberados ali todo dia, aterrando as lagoas de drenagem natural. Imagine, gente, vocês têm as lagoas de drenagem natural ali que corta a zona de expansão toda, aí vocês estão aterrando essas lagoas para construir um canal de drenagem que já faz esse serviço. Mais de 300 milhões, é muito dinheiro desperdiçado. Esse canal, na verdade, são águas pluviais. Pluviais, água de chuva. Certo. Então, não é um canal de esgoto. Não. Então, veja só, é um problema que pode se repetir. Um problema de Aracaju crônico, né, de décadas, que se arrasta há mais de 50 anos, né? Sim. Que são, na verdade, e aí é bom o senhor explicar isso. Os canais que nós temos em Aracaju, esses canais não são canais de esgoto. Não, todo mundo pensa que é canal de esgoto, mas não é, viu, gente? Exatamente, são canais de águas pluviais, águas da chuva, não é isso? Exatamente. E aí que, na verdade, o esgoto, ele passa a ser ligado nesse canal de forma clandestina, é isso? Exatamente. Hoje a gente já tem rede de esgoto em quase todo Aracaju, né? O que precisa? Que a população também faça as suas ligações na rede de esgoto e não na rede de drenagem. É isso que eu digo, precisa de uma força-tarefa, né? Junto com a DESO, agora a Iguá, com a prefeitura para poder resolver esse problema. Porque outra questão, né? A Imurb é responsável pela drenagem e o esgotamento é de responsabilidade da DESO Iguá, vamos chamar assim. Né? Aí um fica jogando pro outro porque o canal é o quê? É de drenagem, mas está com esgoto ligado. E ninguém quer resolver esse problema. E a gente resolvendo essas ligações irregulares, a gente com certeza poderia até limpar o nosso Rio Sergipe, o nosso Rio Poxim, o Rio do Sal, que está completamente, né? A gente vê completamente poluído e dá para ter uma saída, né? Inibindo essas ligações clandestinas, com certeza a natureza se regenera muito rápido. Só para a gente mudar de assunto, mas ainda nessa questão do canal lá na zona de expansão, o canal de águas pluviais está sendo construído, na verdade uma estação de tratamento deve ser construída em breve, assim nós esperamos. Sim. E aí as pessoas podem fazer a ligação clandestina do esgoto nesse canal, do mesmo jeito que aconteceu em Aracaju. Perfeito. É isso? Perfeito, porque muitas vezes a população não sabe a diferença, né? Acha que aquele bueiro na porta de casa é tudo esgoto, e não é, né? O bueiro de drenagem, aquela água que cai ali, todo o lixo que você joga na rua que vai parar naquele bueiro, vai parar diretamente no rio, né? Não vai para nada de tratamento. O que vai para tratamento é o que vai para a rede de esgoto que está lá subterrânea, enterradinha, né? Que são aquelas manilhas que aí sim vai para a estação elevatória, que vai para a estação de tratamento, e depois que essa água é tratada, que aí sim ela é devolvida para o rio. Entendi, perfeito. Vamos lá, sobre os ecobueiros. O senhor acha que é uma boa iniciativa da Insurb? Sim, vejo como um ponto positivo. A gente batalhou muito por isso na gestão passada, começaram a implementar alguns, depois pararam, e agora a gente vê a Insurb retomando. São coisas paliativas, né, Foca? Para mitigar esse problema das enchentes. Mas a gente precisa de um planejamento. A gente precisa de um planejamento a longo prazo, porque senão a gente vai ficar limpando os canais, colocando ecobueiro, colocando ecobarreira, como a gente já instalou, que são aqueles galões que ficam nos canais para impedir que o lixo vá parar no rio. Mas se a gente não tiver, né, uma medida efetiva para isso, a gente não planejar a nossa cidade, aumentando as áreas permeáveis, que é local para a água poder, né, para que o solo possa absorver essa água, não vai resolver. Aí a gente está tirando árvore, como a gente está falando da Hermes Fontes, que absorvia grande parte dessa chuva. Perfeito. Aí joga toda essa água que era absorvida por aquelas árvores, vai direto para o asfalto, que vai para os bueiros, que acaba transbordando a cidade. Então essa é a nossa questão. A gente fala muito da revisão do plano diretor, que é justamente isso. A gente está com o plano diretor, que é a lei mais importante da cidade, completamente defasado, né? O nosso plano diretor é do ano 2000. A gente já está aí há 25 anos esperando a revisão e não sai, Foca. Veja, esse mesmo discurso que o senhor está tendo aqui, a então vereadora Emília Corrêa tinha na Câmara. Exatamente. De revisar o plano diretor. Ela vai revisar agora
com a caneta na mão? Já tive 2 situações com ela cobrando isso, cobrando a revisão do plano diretor. Segundo ela, não dá para aproveitar a minuta que foi construída na gestão passada, que vai precisar fazer um novo processo. Entendo, porque foi feito completamente atropelado, sem audiências públicas, sem ouvir a população, com um diagnóstico também defasado, né? Aracaju está crescendo constantemente e a gente vê que precisa sim dessa revisão. Ela se comprometeu para que essa revisão saia o quanto antes e estamos confiantes que essa revisão vai sair. Ela disse que irá iniciar o processo todo como manda, né, o Estatuto da Cidade, que é quem regulamenta isso, mas infelizmente a gente fala de plano diretor por faz, isso aí é miragem, porque infelizmente a gente não vê. E Aracaju é a capital do país com o plano diretor mais atrasado, mais uma vergonha nacional que a gente passa, né, e a cidade crescendo sem planejamento. E a gente está vendo o que está acontecendo na cidade. Né, os alagamentos, muito é por conta disso, por conta dessa falta de planejamento. E a zona de expansão, que é o único local que a gente poderia planejar, de fato, né, ter uma área, não, vamos pensar aqui como a gente quer a urbanização desse local, manter as lagoas, permite construir, permite desenvolvimento, e a gente está fazendo tudo a toque de caixa, repetindo os mesmos erros que a gente já repetiu aqui na região central. De volta aqui na nossa TV Atalaia, no nosso Atalaia Mais, recebendo hoje o vereador Breno Garibaldi. Vereador, essa tensão na Câmara de Vereadores diminuiu ou não? Ou continua o clima tenso entre a prefeita e os vereadores da base dela? Por mais que vocês não sejam aliados politicamente da prefeita, mas vocês fazem base, vocês estão ali como se fossem parceiros mesmo da gestão, né? Sim, acho que está diminuindo, Foca. Acho que a tendência é essa, né? Estamos se encontrando, né? É uma mudança de gestão, então é entender um pouco como cada um funciona, por mais que a Emília, né, fosse colega da gente, entende muito bem como funciona o parlamento, mas a gente precisa sempre estar dialogando. Comigo eu não tenho problema nenhum, né? Não tenho problema nenhum com a prefeita, graças a Deus. A gente tem um bom diálogo, mantenho minha posição de independência, como sempre disse, Foca, em todo local. Não quero, não me enquadrar em base nem em oposição, porque eu vou continuar cobrando os meus posicionamentos. Vou continuar cobrando sobre arborização, vou continuar cobrando sobre sustentabilidade, pode ser o prefeito que for, né? Eu fui eleito para isso e eu estou ali para representar o povo, não estou ali para representar prefeito nenhum, né? Nem político nenhum. Então a gente tem que ter essa firmeza. Isso, graças a Deus, eu mantenho o meu discurso, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, da revisão do plano diretor, independente de quem seja, irei cobrar com firmeza. Sim. Isso incomoda às vezes, Breno? Acredito que sim. Acredito que, pelo menos no meu caso, eu vejo política dessa forma. Eu vejo que eu não preciso estar em caixinha nenhuma, não preciso estar lá, né, você me declarar base e estar dizendo amém para tudo, nem preciso ser oposição do quanto pior, melhor. Eu posso estar ali, né, cumprindo o meu papel de vereador e sendo um parceiro, né, mostrando soluções, mostrando que temos ideias, levando soluções para a nossa cidade, que eu fui eleito para isso, e continuar fiscalizando, né, porque eu estou ali para representar o povo, fiscalizando as ações da prefeitura, vendo o que está certo, o que está errado, conversando com a gestão, para que a gestão melhore, né, e que as coisas caminhem no rumo certo. Veja, na época de Edivaldo, o senhor enfrentava essa resistência também? Muito, do mesmo jeito. Foca. Certo. E agora, na gestão da Emília, também do mesmo jeito? Também do mesmo jeito, eu acho que Não é ela, não é a pessoa, a prefeita Emília, mas às vezes digamos assim... O modus operandi, eu acho. O clã, né? Acho que esse modus operandi que o pessoal estava acostumado de fazer política desse jeito, de que enxergar que a Câmara de Vereadores é um puxadinho da prefeitura e precisa estar ali dizendo amém para tudo, né? Isso não existe mais. E a gente, de fato, não quer que isso aconteça. A gente quer a independência do Poder Legislativo, mas sim que caminhe a harmonia. A gente não quer impedir que a Prefeitura desenvolva o Aracaju, que traga benefícios para a nossa cidade de forma alguma, mas a gente quer ser ouvido, quer ser respeitado, quer ter um bom diálogo, e isso eu acredito que as coisas estão caminhando para isso. Perfeito. Vamos lá, vamos falar sobre o lixo. Você acha que deu uma melhorada? Aliás, é nítido, né, que Sim. deu uma melhorada, porque a empresa nova chega, né, com aquele gás todo, mas o senhor tem esperança que continue melhorando nos próximos dias? Só vai resolver com a licitação, a gente sabe disso, né, Foca? Isso precisa acontecer. Ela precisa, de fato, ter coragem, né, como ela disse que tem, para poder fazer a licitação do lixo e, de fato, resolver esse problema. Com a licitação, esse problema vai resolver desses contratos emergenciais, esses contratos, né, absurdos que a gente vê sendo firmados, mas a gente precisa resolver.
né? Precisa coletar o lixo da população, mas é um diálogo que precisa acontecer, isso da licitação quanto antes, né? Precisa ouvir a população, precisa construir essa licitação de forma séria, de forma transparente, que é uma coisa que a Prefeita Emília sempre cobrou muito, transparência, quando era vereadora. Então é isso que a gente quer, né? Que tudo aconteça de forma transparente. Assim, botou uma empresa, não deu certo, trocou, colocou outra empresa, a gente espera que essa empresa cumpra com os deveres dela, né? Porque o que a população quer é que seu lixo seja recolhido na porta, ainda mais nesse momento de chuva que a gente sabe o que acontece, né? Quando não recolhe o lixo está lá, a chuva vem, leva tudo para os bueiros aí que entope tudo e a gente vê o caos que gera na cidade. Você vê como a cidade está tudo interligada, uma coisa levando a outra. Mas, de fato, o que vai resolver esse problema é a licitação. E daí sim, a gente exigir que na licitação tenha coleta seletiva, né, a quantidade de caminhões, a quantidade de serviços que serão prestados. Isso sim a gente vai poder exigir na licitação. Vamos lá, só para as pessoas poderem entender. Qual foi a última vez que Aracaju fez uma licitação do lixo? O senhor lembra, se recorda? Eu não lembro não, Foca, não sei nem se eu era nascido. De fato, não lembro. A gente não vê tanto do transporte público. O senhor tem quantos anos? Me permita. Eu tenho 36. Essa indelicadeza. 36 anos. 36, pronto. Eu tenho 31. Eu acho que a nossa idade, quem tem a nossa idade não alcançou uma licitação do lixo. Exatamente. Então veja como a licitação do lixo é importantíssima para Aracaju. Tanto a do lixo como a do transporte, né? Então, Edivaldo passou aí 14, 15 anos como prefeito, não fez uma licitação, sempre dispensa de licitação. Enfim, João passou 4 anos, também não conseguiu. Teve aquela polêmica da Torre, da Cavo também. Sim. Enfim, Emília agora tem essa responsabilidade, né? Perfeito. A gente tem cobrado bastante para sair a licitação do lixo, sair a licitação do transporte, sair plano diretor. São pautas muito caras para a nossa cidade que precisa resolver. Não dá para ficar deixando mais para a próxima gestão, né? Vamos aí resolvendo os problemas e deixando essas coisas tão importantes para a nossa cidade, né? Transporte público, a gente deixar o transporte chegar no nível que chegou, né? É absurdo. Tem melhorado, vereador? Com certeza tem melhorado. A gente já está vendo isso na prática, já está vendo isso na rua, mas é um processo de sucateamento de muito tempo do transporte público, né? E transporte que a gente chama de público que não é nada público, que a população paga uma tarifa cara e que não tem um serviço de qualidade. Então isso precisa mudar, a gente precisa brigar por um transporte que funcione e que talvez seja até público de verdade, né? Hoje a gente já está vendo tarifa zero aí sendo discutido nacionalmente, né? Sendo discutido na Câmara, algumas cidades grande porte, que antes a gente só via em cidades pequenas, já implementando. De fato, o transporte ser uma política pública, isso muda a vida das pessoas, isso impacta muito no orçamento de uma família que recebe um salário mínimo. Se você recebe um salário mínimo e você tem aquele transporte gratuito para ir e vir, né, você consegue gastar esse dinheiro com outros serviços. Isso pode ser injetado, isso pode-se buscar recursos federais para isso. É isso que a gente está brigando, né, para que a gente tenha um transporte que funcione. Né, mas isso é um discurso assim, mais para frente. Primeiro a gente precisa resolver esses problemas que já estavam aí, como qualidade do transporte, problema nas linhas, né, ônibus que não chega onde tem que chegar, a população esperando não sei quanto tempo num ponto de ônibus, quando tem ponto de ônibus, porque muitas vezes nem ponto de ônibus tem, o pessoal está aí na chuva esperando ponto de ônibus. Então, são problemas que precisam ser enfrentados pela gestão e, com certeza, estaremos lá cobrando na Câmara de Vereadores, né, para que essas mudanças aconteçam, e foi para isso que a prefeita foi eleita. Vereador, o senhor é autor de um projeto que deve ser pautado essa semana, é isso? Em regime de urgência, que é a extinção de fogos com estampido, fogos com barulho. É isso? Exatamente, Foca. A gente fez essa lei na legislatura passada, mas quando acaba a legislatura, né, os projetos retomam para o início. Então a gente pediu a urgência agora desse projeto, espero que seja pautado. Vou conversar com o presidente para que a gente possa pautar o quanto antes. Porque, Foca, infelizmente eu achei que ia melhorar, mas não melhorou. Né, dialoguei muito na legislatura passada com os barraqueiros de fogos, com o pessoal das associações de autistas, de animais, e a gente vê aumentando muito o consumo de bombas. A gente está falando de todos os fogos, né, traque de bebê, traque de massa, não é nada disso. A gente está falando das bombas de breu. Aquilo que o povo solta em que incomoda, o que é diversão para uns, né, é transtorno para muita gente. E a pessoa do espectro autista sente dor física quando solta uma bomba daquela. Né? Eu estou com uma bebê em casa de 4 meses.
né? Fui acordando de meia hora durante a noite por conta de bomba. Eu que moro no bairro São José, um bairro ali que tem um monte de hospital, quase vizinho ao Hospital Gabriel Soares, e o pessoal não respeita. Então, atitudes precisam ser tomadas. E a gente já vê isso acontecendo em outras capitais, né, do país, em outras capitais do Nordeste. Já leis aprovadas nesse sentido, né, para que a gente possa proibir de uma vez por todas os fogos com estampido. Quem tem animal sofre muito. Quem vê, né, quem tem seus cachorros, seus gatos, vê quanto eles ficam desesperados, principalmente nessa época junina. E, infelizmente, Foca, não dá para a gente continuar desse jeito. A gente precisa preservar a nossa cultura, sim, mas também precisa respeitar as pessoas. A posição do senhor a respeito das 2 CPIs que foram instaladas? Sim, Foca, eu tinha até assinado uma, depois a gente mudou, então tenho dialogado muito com o vereador Isaac, que é proponente da... O senhor assinou as 2? Assinei antes sim, a da SMTT, eu assinei. Sim. A outra e do não. Natal Iluminado? A do Natal Iluminado não. Mas não porque eu não estava lá na sessão no dia que ele colocou a do Natal Iluminado, mas eu não sou contra a CPI, porque acho que a CPI está ali para que a gente possa investigar algo que é suspeito. Agora, vereador, Isaac esteve aqui na semana passada, ele falou algo até interessante. Ele disse que essa CPI do Natal Iluminado, ao que algumas pessoas começaram a levantar, a questão que ela poderia prejudicar a prefeita Emília Corrêa, ela poderia ser atingida por essa CPI, porque parte do valor, né, do Natal Iluminado, ali o pagamento foi feito na gestão de Emília. Sim. E segundo ele, ela não vai ser impactada, a gestão não vai ser alvo de investigação, porque era algo que já estava empenhado lá atrás e que a Fazenda tinha por obrigação pagar. Essa é uma posição do senhor? O senhor também observa dessa maneira? Observo dessa maneira. Acredito que as contas estão ali para a gente investigar, para a gente ter acesso. Infelizmente, Foca, por muito tempo a gente não tem transparência nas gestões. Né? A dificuldade que é, para mim, como vereador, acessar um documento, né, que é público, para a gente achar um arquivo lá em PDF que tenha não sei quantas mil páginas para você achar um dado importante, isso não pode existir. Então, né? A posição do senhor é que a gestão de Emília não vai ser impactada, não vai ser investigada? Acredito em relação a isso, não. Ela tem que ela precisa pagar a conta que o serviço já foi prestado. O Natal já aconteceu, alguém tem que pagar essa conta. Perfeito. Vereador, obrigado pela presença aqui e boa sorte no trabalho. Obrigado, Foca. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, @Breno Garibaldi. Lá tem nosso dia a dia na Câmara. Estamos firmes e fortes. @Breno Garibaldi. Ele é vereador blogueiro, viu? Siga lá. Isso mesmo. Olha, um abraço a você. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã, Ricardo Marques, vice-prefeito, secretário municipal de comunicação, vai ser o nosso entrevistado. Forte abraço.